Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Meu nome é Edgar. Sou do interior de São Paulo e gostaria de contar o que me aconteceu há alguns anos. Naquela época eu trabalhava como staff em um cinema. Lembro-me bem de que meu chefe do departamento me pediu para ajudá-lo a cobrir o turno da tarde, pois uma nova estreia estava marcada, e com isso era esperado um grande público. Aceitei, e quem já trabalhou em cinema sabe que em dias de estreias, as saídas são depois das 2 da manhã. Naquela ocasião, após finalizar o atendimento, tivemos que limpar nossas áreas e terminamos lá pelas 3. Um dos benefícios de trabalhar até tão tarde era o transporte que nos levava para casa, mas infelizmente naquele dia foi cancelado. Não havia táxis disponíveis àquela hora, e mesmo tendo meu carro, nosso gerente autorizou que quem quisesse poderia passar a noite no cinema, dentro de uma sala VIP. A oferta parecia tentadora. Havia almofadas, cobertores, e as poltronas eram extremamente confortáveis. No entanto, eu realmente queria voltar para casa e descansar na minha própria cama. Sem me importar com o horário e o cansaço, iniciei o caminho de volta. Tudo estava tranquilo até eu chegar ao bairro. Vale dizer que é um lugar bastante pacífico, e àquela hora não havia ninguém nas ruas. Mas ao entrar em uma comunidade chamada Vila de Deus, um lugar por onde eu precisava passar para chegar em casa, a cerca de 200 metros da entrada, algo chamou minha atenção. Havia uma idosa com bengalinha, vestida de vermelho, caminhando na mesma direção que eu seguia. Achei muito estranho, pois já eram cerca de 3h40 da manhã. Parei ao lado dela e perguntei: "Boa noite, senhora. Está tudo bem? Precisa de uma carona para algum lugar?" A senhora olhou para mim e respondeu: "Estou indo para lá." Ela apontou com o dedo na direção que eu estava indo. "Se não for incômodo, pode subir. Também estou indo para lá." A senhora acenou com a cabeça, e quando comecei a retirar algumas coisas que estavam no banco do passageiro, ela recusou, dizendo que preferia ir no banco traseiro. Não dei importância a isso e segui o caminho. A curiosidade me venceu e perguntei o que ela fazia sozinha àquela hora da madrugada. Com um tom sério, ela respondeu: "Só queria sentir o vento." Obviamente, duvidei da veracidade disso, já que estávamos a cerca de 1 quilômetro das casas. Mas depois, pensei que talvez ela tivesse tido algum problema familiar, decidindo assim sair de casa, mas se arrependido no meio do caminho. Não quis incomodá-la com esse assunto, então mudei a conversa. Perguntei onde ela morava exatamente e ela respondeu com um tom ainda mais sério, quase como se sugerisse que eu me calasse: "Moro na última casa da sua rua." Isso me pareceu muito estranho, pois eu nunca a tinha visto antes, e a casa que ela mencionou eu conhecia. Estava abandonada há muito tempo. Decidi não incomodá-la mais com perguntas. O silêncio no carro ficou muito chato, por assim dizer. Parecia aquelas pessoas quando estão brigadas, sabem? Ignorando isso, cheguei à casa mencionada pela senhora e perguntei onde seria mais confortável deixá-la, mas ela não respondeu. Olhando pelo retrovisor, percebi que não conseguia vê-la. Ao me virar para trás, me dei conta de que ela não estava mais lá. Eu não tinha parado em lugar algum para que ela descesse. Nem sequer havia reduzido a velocidade do carro. Senti um nó no estômago e fiquei paralisado por um momento. Cheguei a dar um tapa na minha cara, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não era possível. Tentando justificar o ocorrido, pensei que estava muito cansado do trabalho e que precisava dormir. Com dificuldade, cheguei em casa tremendo, pálido e com o coração disparado. Tranquei-me no meu quarto, deixando todas as luzes acesas, junto com qualquer objeto que iluminasse. É desnecessário dizer que não consegui dormir naquela noite.
No dia seguinte, já pela manhã, um pouco mais calmo, fui ao carro buscar minha carteira. Então percebi que no banco traseiro, onde a suposta senhora havia se sentado, havia um pequeno rastro de cinzas brancas. Meu coração disparou de novo, de um jeito que nunca havia sentido. Sem saber o que fazer, comecei a rezar pela alma daquela senhora, que aparentemente ainda vagueava por aquelas ruas à noite. Desde aquele dia nunca mais a vi, e sendo honesto, não quero vê-la novamente. No meu trabalho, tenho o privilégio de trabalhar com pessoas de todo o mundo. Moro em uma área onde há várias faculdades, então é fácil encontrar ajuda temporária quando preciso de um reforço. Os estudantes universitários costumam aproveitar a oportunidade de fazer turnos noturnos que se ajustam bem aos horários das aulas. Isso torna os turnos da noite e da madrugada os mais populares entre eles. Trabalhar à noite tem sua atmosfera única. Sempre gostei do silêncio das horas tardias, do som das máquinas e das luzes fluorescentes piscando. Às vezes você até ouve o vento batendo contra o prédio. Isso cria o cenário perfeito para um clima misterioso se instalar. As conversas costumam girar em torno do estranho e do inexplicável. Fantasmas são frequentemente o assunto inicial, que eventualmente leva a histórias sobre homens-cachorro, OVNIs e outros mistérios. Na verdade, a primeira história que enviei veio de uma conversa como essa. Era um relato que ouvi de alguém com quem cruzei durante um turno noturno, alguém com quem trabalhei por anos. É claro que mudei os nomes para proteger a privacidade, mas os detalhes da história permanecem vivos enquanto a recrio aqui para compartilhar. Naquela noite estávamos todos falando sobre a Sexta-feira 13, porque ela era considerada azarada e as origens de sua reputação assustadora. Foi então que um dos funcionários, Júlio, decidiu compartilhar sua própria história de Sexta-feira 13 conosco. Não era o tipo de história que você esperaria. Júlio tinha um jeito de contar histórias que prendia a atenção de todos, e quando ele começou, o habitual barulho do ambiente de trabalho pareceu se silenciar. Vou compartilhar a experiência dele sob sua perspectiva. Então vamos lá. Quando eu estava no ensino médio, notamos que uma Sexta-feira 13 estava chegando no calendário. Naquela época, essas noites eram um grande evento para meus amigos e eu. Íamos para a floresta, acendíamos uma fogueira e contávamos histórias de terror até que alguém ficasse cansado demais e quisesse ir embora. Mas é claro, eu estava escalado para trabalhar naquela noite. Na época eu tinha um emprego limpando mesas em um restaurante local. Não era glamouroso, mas pagava o combustível e os lanches, o suficiente para manter um adolescente feliz. Ainda assim, fiquei com um pouco de inveja. Meus amigos iam sair para a floresta sem mim. Aquela noite foi uma das longas. O restaurante não fechava antes das 2 da manhã, e eu passei a maior parte do turno limpando mesas e superfícies, enquanto os clientes iam embora. Quando finalmente fechamos, só restávamos eu e o cozinheiro chamado Andrei. Nós geralmente trabalhávamos juntos no turno de encerramento nos finais de semana. Andrei estava na casa dos 20, perto da minha idade, então nos dávamos bem. Ele sempre tinha essa vibe descontraída, mas ligeiramente atentada, como se estivesse tramando algo, mesmo quando não estava. Depois que terminamos de limpar, nos sentamos em uma das cabines escuras, esperando a namorada dele vir buscá-lo. Ela trabalhava no turno de encerramento de um barzinho do outro lado da cidade, então não chegaria antes das 3 da manhã. Ofereci uma carona para ele, mas ele apenas riu, dizendo que ela ficaria brava se ele não estivesse lá quando ela chegasse. Enquanto esperávamos, Andrei me perguntou sobre meus planos para o fim de semana. Eu contei a ele como estava irritado por perder a fogueira na floresta e o clima de uma noite de Sexta-feira 13. Ele sorriu.
Posso te mostrar algo, disse ele, inclinando-se para a frente. Você não pode contar isso para ninguém daqui. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer com isso, mas estava definitivamente curioso. Parecia um desafio para mim. O que você está falando? Perguntei meio rindo. Ele me disse apenas para segui-lo. Vamos lá, temos um tempinho. Então o segui para os fundos do restaurante, passando pela cozinha e chegando à despensa, onde ele pegou algumas velas de aniversário de uma prateleira. Depois fomos para a sala de festas, aquele espaço reservado para aniversários de crianças ou reuniões familiares. Na extremidade da sala havia um pequeno banheiro raramente usado. Lá dentro, Andrei tirou um isqueiro do bolso, acendeu as velas e colocou uma de cada lado do espelho acima da pia. A luz tremulante fazia o banheiro apertado parecer estranho, com as sombras dançando nas paredes. Apague a luz, ele disse. Por um momento não fiz, mas então alcancei o interruptor e apaguei a luz. O quarto foi mergulhado na escuridão, exceto pelo brilho das chamas das velas. Agora vem a parte de ter coragem, disse ele, tirando seu crachá de identificação. Ele o estendeu com um sorriso. O que você está fazendo? Perguntei curioso. Ele não respondeu imediatamente. Pegou uma caneta na parte de trás do crachá e espetou a ponta do dedo, apenas o suficiente para sair uma gota de sangue. Então, com o dedo, começou a desenhar símbolos na parte superior do espelho. Enquanto fazia isso, explicou. Desenhe o que vier à sua mente e escolha o primeiro número que surgir na sua cabeça. Eu hesitei novamente, mas podia ver que ele já tinha feito isso antes. Peguei meu próprio crachá e segui o exemplo dele, furando meu próprio dedo, o que doeu mais do que eu esperava, e comecei a desenhar na metade inferior do espelho. Enquanto esses símbolos tomavam forma, meu coração batia acelerado, mas eu não parei. Quando terminei, Andrei deu um passo para trás e encarou o espelho. E agora? Perguntei com minha voz mal passando de um sussurro. Agora esperamos. Eu terminei os desenhos estranhos na parte inferior do espelho. Meu dedo estava manchado de sangue e Andrei assentiu para mim com o rosto agora sério. Só espere. Feche os olhos e tente esvaziar sua mente por 1 minuto. Não pense em nada. Fechei os olhos, mas manter minha mente em branco era quase impossível. A luz das velas tremulando por trás das minhas pálpebras e o leve cheiro de cera mantinham minha atenção. Justo quando estava prestes a desistir, ouvi Andrei suspirar. Tomando isso como um sinal, abri os olhos. O espelho estava embaçado agora, não apenas com condensação, mas algo mais. Era como se a névoa tivesse de alguma forma se infiltrado nas manchas de sangue. Bem, e agora? Sussurrei. Ele não respondeu. Estava apenas parado ali, olhando fixamente para o espelho com uma expressão vazia. Segui o olhar dele e percebi que a névoa no espelho não estava parada. Ela se movia, torcendo-se lentamente como fumaça flutuando no ar. Então, no início bem fraco, eu ouvi um gemido e o ranger dos canos nas paredes. O barulho ficou mais alto, transformando-se em um som de batidas. Meus olhos voltaram para Andrei, mas ele ainda estava imóvel. Seu rosto estava sem expressão e os olhos colados no espelho. Meu estômago revirou. Quando olhei de volta para o espelho, eu os vi. Havia rostos fracos e enevoados, surgindo e desaparecendo na névoa, como figuras se movendo através da fumaça. Tentei me convencer de que era apenas um jogo de luz e sombras, mas havia outro som, um sussurro. Esse vinha da torneira, uma voz grave que fez os pelos na nuca se arrepiarem. As palavras não eram claras, mas soavam erradas, como se viessem de um mundo diferente. Eu queria me mover, mas meu corpo não deixava. Meus olhos ficaram presos no espelho enquanto os rostos ficavam mais nítidos.
Seus olhos vazios e bocas retorcidas emergiam da névoa. Um rosto permaneceu mais tempo que os outros. Tinha traços mais marcados e olhava diretamente para mim. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas consegui esticar o braço e puxar a perna da calça de Andrei. Ele não se mexeu. Seu rosto estava preso naquele mesmo transe vazio, olhando para o espelho como se estivesse hipnotizado. Andrei, sussurrei. Nada. Engoli em seco e forcei-me a gritar. Andrei! O som quebrou o silêncio e ele saiu do transe parecendo confuso. Seus olhos caíram para as velas e, sem dizer uma única palavra, ele as empurrou para dentro da pia, apagando as chamas. A sala ficou completamente escura de novo. Vamos embora, consegui dizer. Pensei em abrir a porta, mas assim que a toquei, várias batidas altas ecoaram vindo dela. O som fez a madeira e a maçaneta vibrarem. Não, não abra a porta. Eu congelei e as batidas não pararam. Ficaram mais altas, vindo de todos os lados. Das paredes até o teto, era como se toda a sala tivesse ganhado vida. Esqueça, apenas vá! Andrei gritou. Eu puxei a porta com força e tropecei na sala de festas. Estava tão escura quanto antes, mas o brilho fraco das luzes do estacionamento filtrava-se pela grande janela na extremidade oposta. Foi quando os vi. Havia dezenas de sombras se movendo pelas paredes e pelo chão, formas que não pareciam naturais. Elas não estavam sendo projetadas por nada, eram apenas sombras. Andrei gritou para correr e me empurrou para frente. Nós disparamos pela sala de festas, voltamos para a cozinha e não paramos até chegarmos à entrada da frente do restaurante, onde o brilho das luzes da rua entrava pelas portas de vidro. Ficamos ali parados, ofegantes, com os corações disparados. Por um momento estava tudo em silêncio. Os ruídos dos carros passando na rua próxima iam e vinham. Quando estava prestes a perguntar algo, os faróis de um carro chamou nossa atenção. Eles iluminaram o estacionamento. A namorada de Andrei apareceu na curva e estacionou bem na frente da entrada de vidro duplo. Andrei apertou meu antebraço e disse para nunca falarmos sobre isso. Eu assenti, e quando olhei de volta para a sala escura, não pude deixar de me perguntar: será que realmente deixamos aquilo para trás? Quando saímos, ele se virou e trancou a porta. Esperei, mas ele apenas acenou e caminhou até o carro dela. Eu segui para o meu e fui embora. Meu próximo turno foi na noite seguinte. Bati o ponto no caixa e comecei a ir para o fundo. Foi então que o ajudante de cozinha que estava saindo me parou. Ei, ele disse. Eu limpei uma bagunça no banheiro da sala de festas mais cedo. Alguém estava agendado para usá-lo ontem? Não, respondi. Bem, parece que algumas crianças ficaram criativas por lá. Tive que usar os kits de limpeza pesada para limpar aquilo. Ele gesticulou para o espaço agora vazio onde o kit costumava ficar na parede. Pode pegar um dos extras na sala de estoque e colocá-lo ali? Esqueci de substituir. Ele então foi para o caixa para bater o ponto. Trabalhei ali por mais alguns meses com Andrei na maioria dos fins de semana. Conversamos algumas vezes sobre o ocorrido, mas nunca voltamos àquela área do restaurante depois do expediente. Ainda não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas se você procura algo assustador no escuro, talvez você realmente o encontre. Isso aconteceu no inverno do ano passado. Minha família e eu visitamos meus pais em outra cidade, mas já estávamos voltando para casa. Já estávamos na estrada há horas, presos em uma tempestade que só parecia piorar. A neve estava muito densa, e cada quilômetro percorrido parecia mais lento do que o anterior. Minha esposa, Sarah, estava sentada ao meu lado, mexendo no celular, mas não havia sinal. As crianças,
Lucas e Gabriel estavam no banco de trás, enrolados em seus casacos, mesmo com o aquecedor ligado. Já estava ficando tarde, e qualquer esperança de chegarmos em casa naquela noite praticamente tinha desaparecido. Portanto, quando avistei um motel à beira da estrada, decidi parar. Ao estacionar, o lugar parecia abandonado, mas paramos mesmo assim e saímos do carro. Havia outro carro no estacionamento, mas também parecia abandonado, pois estava consumido pela ferrugem. Fui até a porta do escritório e ela estava destrancada, então a empurrei para abrir. Não havia ninguém na recepção, então não sabíamos o que fazer. Olhei de volta para a estrada, mas mal conseguia enxergá-la por causa da neve. Estava ruim lá fora, e realmente não tínhamos outra escolha a não ser ficar no motel. A última coisa que eu queria era acabar com o combustível do carro para nos manter aquecidos, o que nos deixaria presos. Peguei uma das chaves dos quartos penduradas na parede e fomos até o quarto 7. Não era grande coisa. Havia 2 camas, uma TV pequena e alguns abajures velhos que não funcionavam. A energia não estava funcionando e o lugar era frio. Porém, havia cobertores e podíamos nos manter aquecidos. Trouxemos algumas bolsas do carro e nos acomodamos para passar a noite. Eu achei que não era o ideal, mas era melhor do que dirigir às cegas em meio a uma nevasca. Sara não estava feliz com isso, mas sabia que era a opção mais segura. Arrumamos as crianças em uma das camas e eu me sentei com Sara na outra. Tínhamos alguns lanches que estavam no porta-luvas, algumas barrinhas de cereal, um pacote de salgadinhos e algumas caixinhas de suco. Não era uma refeição, mas era suficiente para passarmos a noite. O vento continuava aumentando e eu podia ouvi-lo assobiando pelas frestas ao redor da janela. De vez em quando, uma rajada sacudia a moldura velha com força suficiente para fazer Lucas se sentar e olhar ao redor. Eu disse a ele que estava tudo bem e que ele deveria descansar. Eventualmente ele se deitou novamente e o quarto ficou em silêncio outra vez. Comemos nossos lanches e tentamos nos manter aquecidos. Gabriel perguntou se a energia iria voltar e eu disse que não. Chequei meu celular algumas vezes, mas ainda não havia sinal. Eu sabia que não conseguiríamos pedir ajuda se algo desse errado e isso me incomodava mais do que eu queria admitir. Sara continuava olhando pela janela, ouvindo a tempestade, e eu sabia que ela também estava preocupada. As crianças logo adormeceram, mas eu não tinha intenção de dormir. Sara e eu íamos ficar acordados para garantir que as crianças estivessem aquecidas. Tínhamos empilhado todos os cobertores sobre eles, então não havia muita chance de dormirmos. Por volta da meia-noite, alguém bateu na porta. Sara me lançou um olhar como se dissesse: "Não abra." Mesmo assim, eu me levantei, fui até a porta e perguntei: "Quem é?" Uma voz masculina respondeu: "Ei, meu carro quebrou. Preciso de um lugar para me aquecer." Eu abri a porta apenas o suficiente para vê-lo. Ele não usava casaco nem chapéu, apenas uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos e a neve estava presa em seu cabelo, mas suas roupas estavam secas. Isso não parecia certo para mim. Se ele tivesse caminhado pela tempestade, suas roupas deveriam estar encharcadas. "Por favor, está congelando aqui fora," ele gaguejou. Eu disse a ele que o lugar parecia abandonado e que ele deveria pegar outra chave no escritório. Seus olhos desviaram para trás de mim e ele pareceu notar Lucas e Gabriel dormindo. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele empurrou a porta. Ela me acertou com força no rosto e eu cambaleei para trás. Antes que eu recuperasse o equilíbrio, outros 2 homens entraram atrás dele. Um deles tinha um cachecol enrolado no rosto e o outro usava uma máscara de esqui. Eles se moveram rapidamente e gritaram para que nos deitássemos no chão.
Sara agarrou as crianças e as puxou para perto. Eu também me deitei no chão com as mãos à frente. Um dos homens vasculhou nossas bolsas, enquanto o outro mandava que eu esvaziasse meus bolsos. Eu só tinha meu celular e a carteira, e eles levaram os dois. Eles também pegaram o celular de Sara. O cara, com a máscara de esqui, continuava olhando pela janela, como se estivesse esperando alguém aparecer. Tudo provavelmente durou 5 minutos, mas pareceu mais longo. Eles não nos machucaram, mas foram agressivos. Quando terminaram, pegaram as chaves do nosso carro e saíram. Ouvimos o motor ligar e eu os observei pela janela enquanto dirigiam pela tempestade. Também notei uma caminhonete saindo ao mesmo tempo. Deve ter sido como eles chegaram ali. Gabriel começou a chorar e Lucas se agarrou ao lado de Sara. Eu me senti completamente inútil. Estávamos sem carro, sem telefones e sem maneira de pedir ajuda. Ficamos a noite inteira lá e fizemos o possível para nos manter aquecidos. Tentei vigiar pela janela, mas toda vez que o vento soprava forte, parecia outra batida na porta. Eu sempre tinha medo de que eles voltassem. De manhã, uma viatura da polícia entrou no estacionamento. Corri para o frio e acenei para eles. O policial abaixou o vidro e perguntou se estávamos bem. Ele informou pelo rádio e logo outros policiais chegaram. Não sabíamos o que estava acontecendo por um tempo, mas eventualmente um dos policiais me disse que houve um acidente na noite anterior. Descobriu-se que nosso carro havia caído em uma vala a apenas 5 quilômetros dali. 2 homens foram encontrados congelados perto do local, mas o terceiro nunca foi encontrado. Sara e eu mantivemos esses detalhes longe das crianças por anos, mas eventualmente elas descobriram. Por minha parte, ainda tenho sentimentos mistos sobre o que aconteceu. É difícil sentir pena daqueles caras depois do que fizeram conosco. Era uma noite como qualquer outra. Eu tinha trabalhado até tarde e o metrô da Cidade do México, já vazio, me recebia com sua solidão habitual entre as estações. Eu estava exausto, mergulhado em um cansaço tão profundo que quase me fazia adormecer no assento. Ao entrar no vagão na estação Tacubaya, percebi que havia apenas uma pessoa, um idoso de rosto enrugado com uma expressão inexpressiva. Ele parecia estar distraído, comendo amendoins, o que me fez pensar que era apenas mais um passageiro noturno qualquer. No entanto, algo no ar estava estranho naquela noite, e não demorou muito para que eu percebesse. Acomodei-me o melhor que pude, de frente, tentando descansar minha cabeça contra o vidro enquanto o trem arrancava. Eu não queria ouvir o som das cascas de amendoim que aquele homem parecia estar descascando. Embora, devo dizer, nunca o vi comer um único amendoim enquanto o observei ao entrar. O balanço do trem me embalava e os sons eram quase hipnotizantes. De vez em quando sentia o trem parar e as portas se abrirem, mas ninguém subia. Foi então que, meio adormecido, percebi um som suave, quase imperceptível. O som das cascas de amendoim sendo esmagadas mais perto de onde eu estava. No início não dei importância, mas o som começou a se aproximar. Abri os olhos, confuso, e o vi. O idoso, que antes estava sentado no assento mais distante agora, estava muito mais perto de mim, em alguns assentos atrás. Algo não estava certo. O homem não se movia de forma normal, e seu rosto, que antes parecia indiferente, agora estava inexplicavelmente fixo em mim, olhando-me intensamente, sem dizer nada. Senti um nó no estômago. Meu instinto dizia que eu deveria perguntar o que ele queria. O México atualmente é o país mais perigoso da América Latina. Por isso eu não carregava nada de valor. Porém, ele não parecia querer me assaltar. Parecia um indigente, uma pessoa andrajosa, com cabelos grisalhos e desordenados. O que o senhor quer? Perguntei,
com a voz quebrada pelo medo que começava a crescer dentro de mim. O idoso não respondeu, apenas estendeu a mão oferecendo uma palma cheia de amendoins. Minhas mãos tremiam ligeiramente, pensando se deveria pegar um. Eu estava tão cansado, quase sem forças, que aceitei o gesto sem pensar muito. Peguei um dos amendoins, mas uma estranha sensação de desconforto tomou conta de mim ao fazê-lo. Por favor, me deixe descansar, senhor, falei, esperando que ele me entendesse. O homem, porém, não se moveu. Continuava ali, me olhando fixamente, como se esperasse algo mais. Então procurei algumas moedas no bolso para dar a ele. Realmente queria que me deixasse em paz. Quando fiz isso, o velho apenas olhou para as moedas e não disse nada. De repente, o trem parou. Foi uma freada brusca e todo o vagão estremeceu. As luzes piscaram brevemente antes de se apagarem completamente. Foram alguns segundos de escuridão total que, por algum motivo, pareceram uma eternidade. A sensação de estar completamente sozinho me invadiu. Não sei porquê, mas perdi completamente a noção de espaço e tempo. Quando as luzes voltaram, eu o vi. O idoso estava novamente no fundo do vagão, sentado. E as cascas de amendoim estalavam com um som que parecia mais próximo do que realmente estava. Minha mente lutava para entender o que estava acontecendo. Eu me sentia preso em um pesadelo. O trem voltou a se mover depois de algum tempo, atravessando o túnel, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal. As luzes começaram a se apagar lentamente e quando o vagão chegou à última estação, em Pantitlán, respirei aliviado por finalmente ter chegado ao fim daquela viagem. As portas se abriram com um leve rangido. Sem pensar duas vezes, desci do vagão para caminhar até a saída, onde pegaria outro transporte. Saí com o corpo ainda paralisado pela experiência estranha. Olhei para dentro do vagão procurando o idoso, mas ele não estava lá. Meu coração disparou e eu olhei ao redor, mas não o vi em lugar nenhum. Não conseguia entender como ele havia desaparecido tão rápido. Tinha certeza de que, ao chegar à estação, ele estava ali sentado, jogando as cascas no chão. E de fato elas estavam lá. Voltei ao vagão para procurá-lo, mas ele não estava nos corredores nem em outro vagão. Tudo estava completamente vazio. Então algo me fez olhar para baixo. No chão, perto do meu pé, havia várias cascas de amendoim espalhadas, e no assento as moedas que eu havia dado. Olhei para o meu bolso, lembrando que havia pegado um amendoim. Tirei a mão rapidamente e o observei. Minha respiração parou por um instante. Não era um amendoim, era uma pedra. Uma pequena pedra lisa e fria. Minha mente explodiu em pensamentos, mas só conseguia focar em uma coisa: aquele homem. O homem com os amendoins não podia ser humano. Era algo mais, algo que não pertencia a este mundo. Sem pensar em mais nada, corri para a saída, quase tropeçando com o meu próprio medo. Não conseguia parar de olhar para trás, temeroso de que a figura do idoso aparecesse novamente. Mas felizmente ele não apareceu. Naquela noite, enquanto caminhava na escuridão da rua, o som das cascas de amendoim continuava ressoando na minha cabeça. É algo assustador e ao mesmo tempo incrível. É um acontecido que nunca irei esquecer. Estou muito feliz de escrever para vocês. É um prazer contar minha história. Devo mencionar que cresci na fazenda dos meus avós, em São Félix do Xingu. Sinto falta do meu velho Beto e da minha velhinha Constância. A eles devo a minha vida, porque meus pais foram para outro estado e praticamente me abandonaram. Eles disseram que era para nos dar uma vida melhor, mas eu nunca entendi por que isso significava que eu precisava ficar tão longe. A fazenda era um mundo à parte, simples, mas cheia de vida. Havia dias em que a única coisa que me preocupava era decidir se primeiro ia me banhar no rio
ou subir nas goiabeiras para buscar as frutas mais doces. Às vezes fazia as duas coisas. Primeiro enchia os bolsos de goiabas e depois me jogava na água para comê-las sentado em uma pedra. Eu tinha um companheiro inseparável em todas essas caminhadas, Chacrinha, o cachorro do meu velho. Meu avô o amava como se fosse um filho. Dizia que o tinha criado desde filhote, quando não era mais que uma bolinha de pelos pretos. Chacrinha era ágil como ninguém. No rio pulava de pedra em pedra sem medo, enquanto eu me agarrava nos galhos para não cair. Ele também tinha o hábito de correr atrás das galinhas, embora minha avó sempre ficasse brava porque ele assustava os bichos e dizia que elas paravam de botar ovos. "Coloque já esse animal para dentro!" gritava minha avó do fogão, enquanto Chacrinha respondia com um latido. Ele era um animal muito fora da curva, esperto pra caramba. Meu avô apenas ria e dava um tapinha carinhoso na cabeça dele. "Deixe ele, Constância, ele é mais útil que muitos cabras por aí", dizia enquanto o animal balançava o rabo sem parar. Foi numa tarde que tudo mudou. O rugido do rio era ensurdecedor e o céu estava coberto por nuvens escuras que pareciam se apertar umas contra as outras, como se fossem se romper a qualquer momento. O ar tinha cheiro de terra molhada e trovões gritavam ao longe, ameaçando se aproximar. Chacrinha, como sempre, corria de um lado para o outro, alheio ao perigo que representava aquele rio furioso. "Ei, Chacrinha, não chegue perto", disse, com uma mistura de medo e irritação, mas ele não me dava ouvidos. Meu avô também o vigiava, mas confiante. Sabia que seu cachorro, tão esperto, sabia como se manter seguro. Mas de repente o animal saltou para uma pedra, como se o rio fosse o mesmo de sempre. Assim que tocou a superfície escorregadia, perdeu o equilíbrio. Seu corpo caiu na água com um barulho que me deixou gelado. Sem pensar, meu avô correu até ele, e antes que eu pudesse detê-lo, já estava com as pernas na correnteza turva. Ele continuava avançando, tropeçando nas pedras do fundo, tentando alcançar seu cachorro que lutava desesperadamente contra a água. O rio o puxava com uma força brutal, e vi quando meu avô cambaleou, perdendo o equilíbrio por um momento. No final, ele conseguiu se impulsionar para a margem, tropeçando ao sair, caindo de joelhos no barro, muito ofegante. Nosso cachorrinho continuava lutando, e seus olhos, cheios de medo, cruzaram com os meus. Foi nesse momento que ele desapareceu sob a água. Ficamos os dois olhando em silêncio, esperando que ele voltasse. Mas isso não aconteceu. O rio continuava rugindo, enquanto meu avô e eu permanecíamos imóveis na margem. No início, ele olhava para a água com esperança. Seu peito subia e descia rápido, como se tentasse recuperar o fôlego, e ao mesmo tempo buscava algum sinal entre as ondas. "Talvez ele tenha conseguido sair mais abaixo", disse depois de um momento, com a voz quase sussurrando. Eu assenti, embora por dentro sentisse um peso que me impedia de responder. Queria acreditar nele. Pensar que, com sua agilidade de sempre, Chacrinha havia encontrado uma forma de escapar da correnteza. Mas a cada minuto que passava, essa esperança parecia mais uma mentira. Meu avô avançou um pouco mais pela margem, afundando as pernas no barro. Eu o segui a alguns passos de distância, mas permanecia em silêncio. O sol começava a descer lentamente por detrás das árvores, tingindo o céu de um laranja apagado que mal conseguia refletir no rio. Meu avô bisoiava a água como se esperasse que seu companheiro surgisse de repente, cansado, mas vivo. "Eu sei que ele é forte", murmurou como se falasse para si mesmo. Mas sua voz não soava convencida. Era mais um esforço desesperado para se agarrar a algo que já estava perdido. Eu não podia dizer nada. Sentia um nó na garganta que não me deixava respirar direito. Queria chorar, mas não conseguia. Passaram-se vários minutos e o som da água permanecia igualmente forte. "Ele não vai mais sair", disse finalmente com a voz quebrada.
Não foi um grito nem um lamento, mas uma aceitação silenciosa que doía mais que qualquer outra coisa. Eu queria dizer algo, dizer que talvez Chacrinha tivesse conseguido encontrar outra margem, ou que alguém mais o ajudaria mais abaixo. Mas não podia mentir para ele, não depois de ver seu rosto. Os dias após o episódio no rio pareciam estranhos, como se algo invisível, mais pesado, tivesse caído sobre a casa. Meu avô não era mais o mesmo. Antes ele costumava se levantar antes de todo mundo, cheio de energia, pronto para cuidar do lugar. Mas agora, embora continuasse fazendo suas tarefas, fazia de uma forma diferente. Era em silêncio, com o olhar fixo no chão, como se sua mente estivesse em outro lugar. Era como se uma sombra o envolvesse. Ele mal falava, e quando falava, suas palavras eram curtas, quase sussurradas. Minha avó percebeu isso claramente, por isso começou a se esforçar ainda mais na cozinha. Ela preparou pães de queijo, que sempre foi a coisa favorita dele para comer com café preto. Também fez caldo de carne, aquele que dizia lembrar sua juventude. Ela até tirou um pote de geleia de goiaba, que ele adorava comer com pão branco. Beto, olha só como isso ficou bom, dizia, colocando o prato na frente dele. Meu velho sentava-se, pegava a faca e dava algumas mordidas, mas depois deixava a comida pela metade e saía para o quintal sem dizer nada. Minha avó ficava pé da vida, mas nunca o repreendia. Acho que ela entendia que o que o machucava não era algo que pudesse ser curado tão facilmente. Um dia, quando ele voltava das vacas, eu o vi de longe. Ele caminhava devagar, com as mãos ao lado do corpo e a cabeça ligeiramente inclinada. O sol já quase havia se posto, e a luz alaranjada do entardecer dava um tom estranho a tudo. Foi então que eu vi. Ele levou uma das mãos ao rosto e começou a limpar os olhos. A princípio pensei que estava cansado, mas não, meu avô estava chorando. Ele não chorava como uma criança, mas com uma tristeza que parecia vir do mais profundo de si, como se não quisesse que o mundo soubesse. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Queria ir até ele e dizer algo, abraçá-lo ou simplesmente estar ali, mas meus pés não se moviam. Senti um nó na garganta que me prendeu no lugar. O vô limpou o rosto com a manga da camisa e continuou caminhando como se nada tivesse acontecido. Quando passou por mim, fingi que não tinha visto nada e ele também não disse nada. Essa imagem ficou na minha mente. Me lembro perfeitinho dela. Ele sempre foi um homem forte, alguém que parecia carregar tudo sem reclamar, mas ali já não era ele. Já tinham se passado quase 2 semanas desde que Chacrinha desapareceu no rio, e embora a vida continuasse, tudo parecia diferente. Naquela tarde, vovô estava no quintal, sentado em seu banquinho de madeira com uma faca na mão, trabalhando em uma daquelas vassouras que fazia para minha avó. O vento soprava suave e eu estava por perto, recolhendo alguns galhos que meu avô tinha deixado de lado. Vovó, enquanto isso, estava na cozinha preparando o jantar. Tudo estava tranquilo, quase tranquilo demais. De repente, um latido rompeu o silêncio. Foi um som que me fez parar imediatamente. Vovô também ficou imóvel por um segundo. Ambos levantamos a cabeça ao mesmo tempo e vi como seus olhos se arregalaram, como se ele não acreditasse no que tinha ouvido. Chacrinha, sussurrou. A faca que ele segurava caiu no chão enquanto ele se levantava rapidamente, olhando para as árvores que cercavam o quintal. Outro latido, desta vez mais próximo. Meu coração começou a bater forte e vi meu avô dar um passo à frente. Suas mãos estavam tremendo. Foi então que o vimos. Entre as árvores surgiu uma figura que reconheci imediatamente. Era o nosso cachorro. Chacrinha! Gritou meu avô, e naquele instante ele perdeu toda a compostura. Ele correu em direção a ele como eu não o via correr há anos, e sem se importar com o barro ou o cansaço, caiu de joelhos no chão para recebê-lo. Ele o abraçou com força, sem ligar por ele estar molhado e sujo.
É você, é você, repetia entre soluços. Ele tentou se conter, mas as lágrimas corriam livremente por seu rosto, enquanto suas mãos tremiam ao acariciar seu amigo, como se quisesse ter certeza de que ele realmente estava ali e não era apenas um sonho. O cachorro, por sua vez, não parava de se mexer, lambendo o rosto e as mãos dele. Latia com uma alegria que preenchia todo o quintal. Vi meu avô fechar os olhos por um momento, como se estivesse rezando, agradecendo por terem permitido que Chacrinha voltasse. Eu não conseguia me mexer, estava paralisado pelo momento, pela maneira como meu avô, sempre tão forte e reservado, agora chorava abertamente com os braços ao redor de seu amigo. Minha avó saiu para o quintal alertada pelos latidos, e embora sempre dissesse que o cachorro só causava problemas, desta vez seus olhos brilhavam de alegria. Chacrinha correu até ela, pulando e abanando o rabo, como se quisesse contar tudo o que tinha vivido. Naquela noite, o cachorrinho foi o centro de tudo. Nós o banhamos entre risadas, tirando o barro e as folhas grudadas no seu pelo. Meu avô não parava de olhá-lo, como se temesse que, ao piscar, ele desaparecesse novamente. Quando nos sentamos para jantar, Chacrinha descansou ao seu lado, apoiando a cabeça em suas pernas, enquanto meu avô o acariciava com um sorriso que não víamos há semanas. Naquela noite, Chacrinha não foi para o quintal como costumava fazer. Meu avô insistiu que ele dormisse dentro de casa, ao lado da mesa, em cima de um saco limpo que minha avó ajeitou em um canto. Ninguém disse nada, mas todos sabíamos que não queríamos nos separar dele, nem por algumas horas. Era como se temêssemos que, ao amanhecer, tudo isso fosse apenas um sonho. Chacrinha parecia exausto, mas feliz. Ele se deitou sobre o saco, com as patas esticadas e os olhos fechados, enquanto meu avô o observava da cadeira. Ele passava a mão nele sem parar, e de vez em quando murmurava algo que nenhum de nós conseguia ouvir. Foi uma noite tranquila, carregada de uma calma que não sentíamos há semanas. Na manhã seguinte levantei cedo, antes de todos. A primeira coisa que fiz foi olhar para o canto onde Chacrinha tinha dormido, mas ele já não estava lá. Olhei ao redor pensando que talvez ele tivesse saído para o quintal, como fazia antes. Corri para fora, chamando por ele. Chacrinha! Gritei enquanto procurava entre as árvores, esperando que ele aparecesse entre a folhagem, mas não havia sinal dele. O quintal estava vazio, o ar frio da manhã parecia mais denso do que o normal, e o silêncio era mais pesado do que nunca. Meu avô saiu pouco depois, com uma expressão tranquila no rosto, como se já soubesse o que havia acontecido. Ele parou na porta, cruzando os braços, e me observou sem dizer nada enquanto eu continuava chamando o Chacrinha. Não o procure mais, filho, disse finalmente. Sua voz era pausada, mas firme, e eu o olhei confuso. Chacrinha já se foi, meu filho, e não vai voltar. Eu não entendia o que ele queria dizer. Como você sabe, vô? E se ele só saiu por um tempo, ele pode estar por perto. Insisti, na esperança de que talvez ele soubesse algo que eu não sabia. Ele ficou em silêncio por um momento, então finalmente suspirou e se sentou no banquinho que usava para fazer vassouras. Eu soube desde que o vi aparecer entre as árvores, disse ele, enquanto olhava para o chão. Sabia que o tínhamos perdido no rio, mas também sabia que o céu estava me dando uma última chance de vê-lo. Sentei-me ao seu lado, ainda sem entender completamente. Lembro-me do meu velho levantar os olhos para as árvores, como se procurasse nelas algo que não podia encontrar. Chacrinha veio se despedir, filho. Foi isso que aconteceu, e eu agradeço a Deus por isso, porque nem todos têm essa oportunidade. Sua voz não tinha a tristeza de dias anteriores. Havia algo diferente nele, como se uma nova calma tivesse se estabelecido dentro de si. Ele não chorava nem parecia abalado, mas também não sorria. Era mais uma aceitação. Chacrinha já cumpriu seu tempo conosco,
E agora, onde quer que esteja, tenho certeza de que está bem. Ele continuou. Naquela tarde, meu avô voltou às suas tarefas com uma energia renovada. Ele não estava triste nem desanimado como antes. Parecia em paz, como se algo dentro dele tivesse encontrado um fechamento. Eu não voltei a procurar nosso amigo. Sabia que, de alguma forma, o avô estava certo. Nunca soubemos o que realmente aconteceu, mas na fazenda, toda vez que ouvíamos o vento movendo as folhas ou os latidos distantes de algum cachorro no mato, pensávamos em Chacrinha.